Vamos continuar o link aqui, que ainda tem muito mais aula ainda para responder, muitas questões. Vamos responder uma por uma. Caso haja irregularidade na representação da parte incapaz, indica a decisão que o magistrado deverá proferir. Olha, se há uma irregularidade na representação, o artigo 76 diz o quê? Primeiramente, o juiz vai suspender e dar prazo razoável para que aquele vício seja sanado. Então, qual é a medida? A decisão que ele é suspender e determinar que seja aquela decisão, aquela irregularidade seja sanada. Esse prazo aí é um prazo processual. Observa que o artigo 76 não diz qual é o prazo. Então o juiz pode dar 15 dias, 20 dias, 30 dias, 60 dias, conforme for a convicção da complexidade do caso. Caso haja irregularidade na representação da parte autora, ou seja, a parte autora seja incapaz, indique a decisão que o magistrado deve proferir quando a diligência determinada não for cumprida. Ora só, se ele determinar que cumpra-se uma diligência, regularize o polo que não está representado corretamente, a parte autora é incapaz, aí não tem representante, ou está representado irregularmente, ele vai dar uma decisão. Primeiramente, decisão interlocutória pedindo corrija o polo, suspende e manda corrigir. Se não for atendida, haver uma rebeldia pela parte autora de não atender a determinação do juiz, ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso 1 do Código Civil. Ele extingue o processo, indefere. Ele não vai analisar o pedido porque não tem como o processo continuar. A decisão é extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso 1. E no caso de haver irregularidade na representação da parte autora incapaz, repetindo aquilo lá, né? Indique o tipo de pronunciamento que o magistrado deve proferir quando a diligência determinada não for cumprida. Aqui eu falei com a decisão é extingue o processo sem resolução do mérito. No 3, eu estou falando de pronunciamento, e pronunciamento só pode ser sentença, decisão interlocutória ou despacho. Despacho não tem natureza decisória, então descarto logo de cara, porque tem uma decisão, o juiz tem que extinguir o processo. Ora, se não pode ser por despacho, vai extinguir o processo, só pode ser por sentença do termo do artigo 485. Artigo 203, parágrafo 1º, vai dizer o que é a sentença. Sentença processual é a resposta do A3. No caso de haver irregularidade na representação da parte ré, indique a decisão que o magistrado deve proferir quando a diligência não for cumprida. Veja só, ele já determinou. Tem uma irregularidade. Cumpra. Vou te dar prazo para que você sane. Não sanou, a decisão é aplicar o efeito da revelia. Decisão. Aplica-se o efeito da revelia e torna sem efeito a contestação que foi apresentada, se tiver apresentado alguma contestação. No caso de haver irregularidade na representação da parte ré, agora eu quero saber o pronunciamento. Ora, se a decisão é revelia, não vai extinguir o processo, porque quem deu causa foi a parte ré. Se fosse a parte autora, extinguiria o processo, mas é a parte ré. Então ele vai dar isso através de uma decisão interlocutória. Se não extingue o processo, não é sentença. E não pode ser um despacho, que despacho tem natureza decisória. Então só me resta a decisão interlocutória. No caso de haver irregularidade na representação de terceiro interessado que deseja ingressar no processo, indica a decisão. O juiz vai excluir esse terceiro interessado. É só ver que está toda a resposta no artigo 76, inciso 3. Nesses artigos 76, eu vou dizer, vai lá dizer o que vai acontecer. 76.2 diz que dá a revelia para a parte ré. 76.1 diz que extingue o processo quando for parte autora. E 73.6.3 diz que exclui
o terceiro que entrou no processo, mas ele não está regularmente representado. No caso de haver representação de terceiro interessado incapaz, indique qual o tipo de pronunciamento. Ora, a decisão, de acordo com 76.3, é a exclusão do terceiro. Qual é o tipo de pronunciamento que ele vai dar? Decisão interlocutória, porque o processo vai continuar para a parte autora e para a parte ré. Só não vai continuar para o terceiro. Então será através de uma decisão interlocutória do artigo 203, parágrafo 2º. A respeito do artigo 76, que nós já falamos, olha, o artigo 76 não trata-se de um prazo legal, trata-se de um prazo judicial. Peremptório ou dilatório? O juiz pode prorrogar. E se ele pode prorrogar, é dilatório. Ele pode dar um prazo, depois prorrogar por outra número de dias que ele achar necessário. Deve ser contado em dias úteis ou deve ser contado em dias corrido, contínuo? Artigo 219 diz que os prazos hoje são contados em dias úteis. Letra F. Vamos falar sobre o Ministério Público, quando ele é fiscal da ordem jurídica. No caso em tela, há necessidade da manifestação do representante do Ministério Público? Sim, porque há interesse de incapaz. No caso, haverá uma sanção a ser aplicada caso a parte autora não promova a intimação? Sim, a nulidade dos atos praticados sem a anuência do Ministério Público. Vai ter que ser mandado para o Ministério Público para poder aplicar a nulidade daqueles atos que o Ministério Público não convalidar. Indique os atos que devem ser anulados. Os atos praticados onde não havia anuência do Ministério Público. Artigo 279 do CPC. Os atos considerados nulos podem ser anulados de ofício pelo magistrado, independentemente da manifestação do parquê, se o juiz verificar qual é a observação que tem que se fazer, encaminha para o Ministério Público para que ele se manifeste a respeito dos atos que foram praticados, que o Ministério Público vai dizer quais os atos ele pode convalidar e quais os atos que ele não pode, que ele não irá convalidar. Isso faz parte do princípio da celeridade. Indique a fase processual que deve ser alegada as nulidades a partir do momento que tiver conhecimento. Quando trata de nulidades absolutas, a qualquer momento. Se fosse uma nulidade relativa, no primeiro momento, mas nesse caso aqui, a falta de manifestação do Ministério Público é uma nulidade absoluta. Pode ser alegada a qualquer momento, a partir do momento que teve conhecimento daquela nulidade. Indique 2 requisitos essenciais que devem ser observados para que haja nulidade do ato processual. Aí que vem o artigo 188 e 277. Ora, eu tenho um ato nulo, mas eu tenho que verificar se esse ato nulo atingiu a finalidade, que é o Ministério Público que vai dizer nesse caso aí, e se ele não causa prejuízo à parte que seria lá a parte incapaz. Se não há prejuízo e atingiu a finalidade, é lógico que o ato não será considerado nulo. Para a decretação, tem que ter 2 elementos. Quais são? Não atingiu a finalidade, ato é nulo. Ou então o ato atingiu a finalidade, mas trouxe prejuízo à parte contrária. Então o ato será também considerado nulo. Então os elementos, os requisitos essenciais, seria atender a finalidade, não atender a finalidade ou causar prejuízos à parte que o invocar. Sempre que alguém quer a nulidade de algum ato, ele tem que dizer qual é o ponto que está aquela nulidade.